Os direitos da criança e adolescente ganham cada vez mais espaço na sociedade contemporânea. Por um longo período, esses direitos manteve-se quase que inexistente, com pouca ou nenhuma inserção no cenário jurídico mundial. A partir de 1988, a criança e o adolescente são reconhecidos na condição de sujeitos de direito e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. Então, a criança e o adolescente ganham absoluta prioridade, como vemos na Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Fala da proteção integral. Ela é um conjunto de garantias que protege as crianças e os adolescentes. O artigo 1º do Estatuto está de acordo com a Constituição Federal, no artigo 227 CAPS, que diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente e o jovem com absoluta prioridade. Prevê que a base familiar é de significativa importância para o desenvolvimento da criança, com o fito de ajustar o físico, mental, moral, espiritual e social, resguardando sempre a dignidade das nossas crianças e adolescentes. A tutela jurisdicional do Estatuto da Criança e do Adolescente, tratada na Lei 8.069 de 1990, no dia 13 de julho, surgiu uma nova era na tutela de proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Como podemos observar, o preceito do artigo 3º da Lei 8.069 fica garantido à criança e ao adolescente gozarem de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto, com o objetivo de que seja garantido o desenvolvimento físico, mental, moral e social desses jovens. Assim podemos perceber a intrínseca relação do Estatuto da Criança e do Adolescente com os artigos 5º, 6º, 7º, 227 e 229 da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, tratou-se de uma época de grande revolução na proteção de direitos não só de crianças e adolescentes, como também na busca pela tutela jurídica de proteção dos direitos de todas as pessoas. Portanto, o dever da proteção integral dos jovens menores de 18 anos é um dever coletivo e que desde 1990, com a publicação do Estatuto da Criança, deve ser exercido não só pelas famílias, mas também pela sociedade, pois é nela que as crianças e adolescentes que hoje são tutelados de maneira específica atuarão como adultos mais conscientes do seu papel na comunidade que os cerca. Conforme a jurisprudência de número 1449/9560 do Rio de Janeiro, do ano de 2014, se trata de um recurso especial, uma disputa judicial por parte dos avós paternos e maternos, residentes em países diversos, pela tutela de neto, crianças de dupla nacionalidade, que se tornará órfã em razão de acidente de trânsito ocorrido no Brasil, do qual restaram fatalmente vitimados os respectivos pais. E o STF decidiu da seguinte forma: o Código de Processo Civil, ao tratar dos procedimentos de jurisdição voluntária, apresenta disciplina própria em relação ao Instituto da Tutela, regulado a partir do artigo 1187. No ponto, as regras dos artigos 1192 e 1193 não deixam margem de dúvida acerca da sentença, mormente quando, no caso concreto, o juízo, o qual decidiu no mesmo momento pela concessão de segunda tutela em favor das avós, bem como autorizou a dispensa da tutela anteriormente concedida ao tio materno da criança. No caso dos autos do processo, o objeto da demanda não é cumprimento de obrigação fundada em tratado internacional. Aqui não há de se falar em pedido de busca e apreensão promovido pela União, com fundamento na Convenção de Haia. O que se discute é a tutela da criança. O artigo 227 da Constituição Federal surgiu para trazer aquela abolição
da doutrina sobre os menores, enfatizando que a criança e adolescente ela tem a total proteção integral a ela, tirando aquele olhar de menor e trazendo a total dignidade que qualquer pessoa humana deve ter. Surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente para limitar os grupos de menores, para trazer a eles os bens tutelados e visar que o Estado reconhecer com que aquele menor de 18 anos são sujeitos de direitos e tutelares de direitos fundamentais. Pois antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente sempre foram alvos de discriminação, tanto pela sociedade quanto pelo Estado. Através desse estatuto, enfatiza-se a grande preocupação em todas as áreas para a criança, quanto ao acesso à justiça, quanto ao guarda, às tutelas, trazendo aquela proteção para a criança, para trazer a elas um total de tranquilidade, respeito e com que elas possam conhecer de seus direitos. Somente com a proteção integral trouxe garantia para esses direitos e com o envolvimento da própria família, da comunidade e da sociedade, como também do próprio Estado, que é trazer à criança e adolescente condições de um desenvolvimento adequado para elas. Concluímos que o grande número de crianças e adolescentes violada por suas famílias e pela comunidade nada mais é do que o reflexo da sociedade em que vivemos hoje e das políticas públicas que não priorizam a dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Criança e Adolescente, em seus 267 artigos, garante os direitos e deveres da criança e do adolescente, determinando ainda a responsabilidade dessa garantia à família, à sociedade e ao Estado, impondo políticas públicas para efetivar suas normas. Entretanto, mesmo sendo referência mundial em termos de legislação destinada à infância e adolescência, necessita de reconhecimento interno e de aplicação efetiva em suas normas. As escolas, professores, creches, centro de ressocialização e todos aqueles que lidam com infância e juventude devem conhecer a legislação, bem como os órgãos de apoio, como é o Conselho Tutelar, cuja atuação ainda ineficiente frente ao tratamento do problema, que não se reduz apenas em maus tratos, mas à exploração infantil, à pornografia infantil e às constantes violações de direitos humanos da criança e do adolescente.